característica da mulher sábia, né? E hoje a gente vai ver algumas habilidades. As habilidades da mulher sábia são destacadas na Bíblia por sua capacidade de influenciar positivamente sua família, comunidade e a vida espiritual. Essas habilidades vão refletir seu caráter, sabedoria e temor ao Senhor. Né? Então, uma mulher sábia, ela sabe calar, ela sabe escutar, né? E ela tem suas habilidades para resolver situações que vão surgindo diante dela. Mas para isso a gente tem que ter conhecimento na palavra, ter vazamento na palavra do Senhor. Né? A mulher sábia, ela constrói com ações que promovem paz, harmonia e estabilidade. E ela tem um ambiente acolhedor e seguro para a sua família. Né? Porque quando você não é sábia, a sua casa é uma tormenta. É confusão, né? É contendas, né? É angústia, é tristeza. Por quê? Porque ela não está sabendo ter a habilidade de ter um ambiente seguro para a sua família. E como isso afeta a vida espiritual daquela casa, daquela família. Né? Então você tem que ter a habilidade de fazer um ambiente acolhedor e seguro para a sua família. E quando você tem a palavra de Deus, você tem essa habilidade. Você sabe como conduzir a tua casa, a tua família. Ela toma decisões que promovem o crescimento espiritual e emocional. Porque quando você não tem sabedoria, às vezes você pode tomar uma decisão que vai prejudicar, né? A mente das pessoas que estão ao teu redor. Tanto no crescimento espiritual, que ao invés de você edificar espiritualmente, você está destruindo. Né? Porque quando você começa a lançar palavras de maldição, de contendas, você começa a entrar naquela contenda, ali ela está tirando a estrutura emocional e espiritual de dentro da tua casa, da tua família. Então é muito importante a gente saber usar as habilidades que o Senhor nos dá como mulher sábia dentro da Bíblia. A comunicação sábia. A mulher sábia sabe quando e como falar, usando suas palavras para edificar e não destruir. Né? Às vezes você acha que está construindo, mas você está destruindo com palavras. Né? Pessoas como seus filhos, né? Seu esposo, o irmão, a mãe, o pai. Você pensa que está agindo de forma correta, mas é falta de sabedoria. Né? Quando você lança palavras, que ao invés de construir, está destruindo. Então, lá em Provérbios 31, 26, diz: falar com sabedoria e a instrução da bondade está na sua boca. Então, quando a gente fala com sabedoria, a boca ela serve tanto para abençoar como para amaldiçoar. Está lá em diabo. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, né? E como vamos nos dirigir, como vamos nos pronunciar, como vamos tratar determinadas situações. Então, usar a palavra de encorajamento e correção com amor. Muitos querem corrigir de forma truculenta, com violência, né? Isso não jamais você vai conseguir construir amor em um relacionamento dessa forma. Né? Tanto com seus filhos, como quem está ao seu redor. Ser ouvinte e oferecer conselhos baseados na palavra de Deus. Né? Então você tem que saber se comunicar. É muito importante a comunicação. E a gente, como conhecedora da palavra, serve do Senhor, a gente tem que ter cuidado na nossa comunicação. Né? Porque às vezes a gente quer falar coisas que quando a gente ainda não tinha esse vazamento, não tinha esse conhecimento da palavra. Né? Então a gente abre a boca para falar coisas que não vai edificar. Né? Nem a você própria. Então temos que ter essas habilidades. A habilidade da mulher sábia, ela sabe gerenciar o seu lar. Uma mulher sábia, ela administra bem os recursos de sua casa, sendo diligente e organizada. Às vezes eu tenho que questionar. Como é que uma dona de casa, ela passa o dia todo na porta da vizinha, na esquina,
olhando quem passa, olhando quem é, como você passou, com quem passou. Como é que está a administração da tua casa, né? Como é que está a organização da tua casa, né? Como é que está, né? O direcionamento da tua família. Glória a Deus. Então, nós que somos servos do Senhor não podemos ter essa atitude. A gente tem que estar simplesmente preocupada com o nosso lar, com os afazeres de dentro da nossa casa, para que a gente dê um testemunho àqueles que estão nos olhando, nos vendo, né? Lá em Provérbios 31, 7 diz: ela atende o mandamento da sua casa e come e não come o pão da preguiça. Quantas mulheres hoje estão por aí, passam até meio-dia, 1 hora deitada? E como é que está o andamento da tua casa? Como é que está, né, a organização da tua casa? O alimento, quem é que está fazendo o alimento para teus filhos? Né? Eu vi uma situação que o menino passou um dia sem se alimentar porque ninguém fez a comida dessa criança. Como é que pode isso? Então a gente tem que ter sabedoria, né? Saber lidar, administrar o nosso lar, gerenciar. E o que é a habilidade? Essa habilidade de planejar e organizar as finanças, tarefas e prioridades do lar. Porque às vezes quando a gente também não consegue organizar nossas finanças, a gente não consegue ter uma estrutura financeira. Então, tudo isso a palavra do Senhor nos ensina. Só precisa estar estudando e aprendendo como a gente tem que administrar nossas finanças. Aleluia a Deus. Tarefas e prioridades do nosso lar. Glória a Deus. A gente pode trabalhar fora, mas a gente tem que saber priorizar também as coisas dentro de casa, para que não tenha as contendas com os filhos nem com o marido, né? Porque se teu filho chega e não encontra comida pronta, uma roupa lavada, né? O guarda-roupa dele com as coisas organizadas. Nós que não somos a empregada doméstica, mas a gente tem que ter a sabedoria para também ensinar para eles que eles também têm que manter a ordem, né? Então vamos também passar isso para os nossos filhos, para o nosso esposo, e a gente está ali para organizar, mostrar como é estruturas e eles também têm que dar seguimento a essa estrutura. Porque aí o teu lar vai funcionar bem, vai andar tudo bem. Aleluia! E as finanças, a gente também tem que ensinar os nossos filhos como ele gastar, o suor, não é? Porque a gente tem dinheiro, mas para ele conseguir esse dinheiro, como foi? Né? Então temos que mostrar prioridades, no que gastar, no que é lícito gastar o dinheiro que a gente suou para ganhar. Porque muitas vezes, eu escutei alguém dizendo que agora está fazendo um planejamento financeiro para poder administrar suas finanças, porque ganha, mas não sabe, porque destrói com coisas que não está explicando. Né? Então a gente tem que saber administrar também as nossas finanças, né? Para que a gente venha utilizar nossas finanças, para que a gente saiba direcionar e ter as bênçãos de Deus. Porque se eu pego meu dinheiro e vou gastar com coisas que não estão me edificando, como é que eu quero receber as bênçãos do Senhor? Então a gente tem que ter essa prioridade na organização das finanças, tarefas, vamos priorizar e demonstrar cuidado e zelo pela família. Devemos cuidar da nossa família com amor, com zelo, porque a nossa família, ela foi um projeto de Deus. Então, se a família é um projeto de Deus, aí a gente precisa ter uma estrutura familiar dentro da vontade de Deus. Jesus. E às vezes não é fácil você manter essa estrutura familiar. Né? E para isso você tem que ter essa habilidade de conduzir, de como zelar pelo teu filho, pela tua casa, pelo teu marido. E às vezes a mulher sabe que ela não sabe fazer. Ela sabe fazer, mas às vezes ela está sem a orientação, né? De como conduzir. Né? Porque a tola, como a palavra do Senhor diz, ela destrói. Então, se eu não cuido da minha casa e da minha família, eu estou destruindo algo que Deus colocou na minha mão. Então, vamos aprender a amar a nossa casa, a nossa família, cuidar com zelo, né? Ter todos os cuidados, ver o que está afetando para que a minha estrutura familiar ela não venha a ser abalada. Porque o inimigo ele só vai querer uma brechinha. É verdade. Você acha que está conduzindo da forma correta, mas às vezes não está. Por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Generosidade e serviço. A mulher sabe, ela é
aqui na lição anterior, né, na terça-feira. E quais são as habilidades que você tem que ter para estender a mão ao necessitado? Identificar e atender as necessidades dos outros. Às vezes você está tão preocupado com si só que você esquece de olhar o teu irmão ao teu redor, o teu filho, o teu marido, o que é que ele está precisando? Está precisando de uma palavra, está precisando de algo material, de algo espiritual, e você não está percebendo a necessidade que aquela pessoa está tendo, porque você está mais preocupada com os seus problemas, com o que está passando contigo, do que o que está ao teu redor, do que o que está ao teu lado. Então a gente tem que ter essa habilidade para identificar e atender as necessidades das pessoas, porque não podemos ser egoístas. Muitas vezes a gente tem essa tendência do egoísmo. Não, eu tenho que me preocupar comigo, porque se eu não me preocupar comigo, ninguém se preocupa. Mas está se preocupando com o teu irmão, com o teu filho, com o teu esposo, está dando a atenção que eles precisam. Então a gente tem que ter essa sabedoria. Demonstrar o amor ao próximo com ações práticas. Tudo isso é habilidade de mulher sábia. Então não adianta dizer, eu tenho amor, mas eu não estou demonstrando esse amor. Eu não estou fazendo nada pelo meu próximo. Eu não estou praticando nenhuma ação que vai ajudar. Então eu não estou colocando a habilidade que Deus me deu, que é colocar o amor em prática. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu amo, mas que amor é esse? Tu não cuida do teu próximo, não cuida da tua casa, não cuida da tua família. Então você não tem amor, você tem egoísmo. Então a gente tem que saber conhecer as necessidades de quem está ao redor. Sabedoria emocional. Ela sabe lidar com situações difíceis, mantendo a calma e confiando em Deus. Quando você confia em Deus, pode levantar o que for. Mas você vai manter a calma, você vai manter a estabilidade emocional. Não é fácil, não é fácil. Mas o sábio, ele é cauteloso, ele jamais vai fazer algo, que tenha consequências. Então ele vai ter aquela calma, mansidão, para poder lidar com a situação que ela está se levantando. Como o testemunho de Simone aqui, ela teve tranquilidade, eu achava que a maneira ela ficou nervosa, mas Deus deu sabedoria a ela, de se resguardar daquela situação de perigo que estava, orientando o esposo, os filhos, a família. Então é isso que Deus quer da gente. A gente tem que nesse momento buscar a Deus, ter sabedoria, agir em momentos de situações difíceis, manter a calma e confiando que existe um Deus, que Ele está lá guerreando as nossas causas. Lá em Provérbios 21:19 diz: melhor é morar numa terra deserta do que uma mulher bichosa e limpadíssima. Veja como é difícil você conviver com uma mulher nessa situação. E tem muitos lares evangélicos com mulheres com uma situação assim, raivosas. Ela não quer estar satisfeita com nada, ela não quer estar feliz com nada, ela sempre está com raiva, exigindo o extremo das pessoas que vivem ao lado dela. E isso é prejudicial para qualquer relacionamento. Então, qual é a habilidade para uma mulher ter sabedoria emocional? É controlar suas emoções e evitar atitudes impulsivas. Então, se você consegue evitar, controlar suas emoções, você vai evitar. Porque às vezes a gente é impossível em algumas situações. Se a gente fosse analisar, depois que passa tudo, você diz, meu Deus, eu deveria agir dessa forma. Ter sido meio impulsiva. Talvez o processo não tivesse sido tão rigoroso como está sendo por conta de atitudes impulsivas que você toma. Então você tem que ter controle nas suas emoções. Resolver conflitos com mansidão e paciência. Porque às vezes os conflitos, quando você não tem paciência e mansidão para resolver, eles se tornam um desastre. Porque começa, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. Quem vai acalmar aquela situação? Quem vai resolver aqueles conflitos? Então, como mulheres cristãs e sábias, temos que ter calma e mansidão nesses momentos de conflitos dentro do lar. Onde a gente estiver inserido, no trabalho, no lar, na igreja. Porque se não existir a mansidão e a
chega a vida adulta, é realmente só Deus para fazer transformações e mudanças. Né? Então, se você tem a oportunidade de ensinar seus filhos desde pequeno como andar nos caminhos do Senhor, você está fazendo um discipulado com ele. Está ensinando a palavra do Senhor, os caminhos que ele deve andar. E no futuro você vai ver como a tua casa e a tua família vai ser abençoada. Né? Lá em Tito 2, 3 e 4 diz: sejam mestras do bem, para que instrui jovens a amarem seus maridos e filhos. Então, se a gente ensina nossos filhos a caminhar no bem, a ter amor, quando eles chegarem à vida adulta e casarem e constituir família, eles vão saber amar seus filhos e ensinar também o amor e a palavra de Deus. Ensinar princípios bíblicos com sua vida e palavra. Não adianta só falar da palavra. Como é que as minhas atitudes? Né? A gente também tem que mostrar, né, ser bom exemplo daquilo que a gente vivencia na palavra do Senhor. Porque às vezes eu falo, mas eu estou vivenciando, né? Eu estou ensinando, mas eu estou vivenciando também. Então a gente tem que ter esse cuidado. E além de ensinar, a gente tem que mostrar com a nossa vida, né, como devemos estar diante de Deus. Porque eu lanço palavras, mas a minha atitude não está condizendo com o que eu estou ensinando. Discipular seus filhos e outras mulheres com amor e sabedoria. A gente tem o dever de orientar nossas irmãs também na igreja, né? Nossos vizinhos, nossas vizinhas, falar do amor de Deus, ensinar, né? Porque o inimigo está querendo destruir. Jesus. Né? Então, se a gente não tiver esse discipulado, a gente corre o risco de cair também. Temor ao Senhor. A sabedoria da mulher sábia está enraizada no seu relacionamento com Deus. Se eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus, como é que você sabe passar sabedoria para aqueles que precisam, né? De conhecimento. Lá em Provérbios 31, 30 diz: enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, nós que tememos ao Senhor, a gente tem que ter todo cuidado e sabedoria para que a gente tenha entendimento em todas as situações que surgirem na nossa vida. Busque a orientação de Deus em oração e meditação na palavra. Todo relacionamento com Deus, ele tem essa base. Tem que ter oração, meditação, jejum, consagração e palavra. Não adianta ter oração e não buscar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é quem nos ensina. Que caminho devemos andar, como devemos tratar a nossa família, como devemos tratar nossos irmãos em Cristo. Então, nós, mulheres cristãs, temos essa obrigação de estar mais e mais buscando ao Senhor, para que a gente busque mais sabedoria e saiba lidar em todas as situações. Porque todos os dias surge uma situação diferente na nossa vida. Surge um conflito, surge contendas, né? Surge um incidente, surge um acidente. Você, como mulher cristã, tem a palavra de Deus e a fé e a confiança, você vai saber como tornar todas elas. Jesus. Viver de maneira que glorifique a Deus em todas as áreas. Né? Eu não só preciso desenvolver uma área, não. Eu preciso desenvolver todas as áreas da minha vida para que o Senhor, meu Deus, seja glorificado em mim. Né? Então, que a gente todos os dias aprenda para que Deus ele seja glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu não posso estar pedindo a Deus só vitória na minha área financeira. Primeiro eu tenho que pedir vitória a Deus na minha área espiritual. Porque eu tenho uma área espiritual, minha vida espiritual está sabia, com certeza, as outras áreas ela não andar bem. Jesus. Porque se na minha vida espiritual, minha intimidade com Deus não está boa, as outras áreas também não vão estar bem. Tudo vai me frustrar, tudo vai me deixar triste, tudo vai me ter um caminho para a depressão, tem um caminho para a negatividade. E a gente, quando tem intimidade com Deus e busca sabedoria nele, a gente tem todo o momento, assim, a gente tem aquela. Aleluia, glória.
Glória a Jesus. Visão do futuro. Ela planeja e age com prudência, sem medo do amanhã. Então a gente tem que colocar todos os nossos planos e projetos diante de Deus. E não ter medo do que vai acontecer no futuro. Né? Porque como seres humanos a gente tem medo, tem a preocupação, como é que vai ser amanhã? Mas a gente tem que lembrar que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Hoje eu não tenho, mas amanhã vai me dar estratégia para que amanhã eu possa resolver a situação. Né? Então a gente tem que olhar para o futuro e nesse futuro colocar Deus inserido nele. Porque quando eu tenho que resolver o meu futuro sozinha, eu não vou conseguir. Porque somos limitados, temos limitação. Mas a gente tem um Deus que Ele nos dá estratégia. Ele nos orienta através do Espírito Santo. A gente tem que ter um olhar no futuro com Deus inserido nas nossas vidas. Lá em Provérbios 31, 25 diz: disse o dia futuro. Quando Ele dá essa instrução para você resolver o futuro, Ele está dizendo: coloca Deus no teu futuro e você vai ir. Aleluia, glória a Jesus. Então, tudo isso são habilidades de uma mulher sábia. Planejar de forma estratégica e responsável. Às vezes a gente está planejando de forma certa e está tudo errado, né? Porque faltou o quê? Orientação vinda da parte de Deus. Confie em Deus para suprir suas necessidades futuras. Devemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é quem pode todas as coisas. Aleluia, glória a Sem Deus. Ele nada é possível, nada se torna real. Né? Então, quando você confia em Deus e tem a convicção que Ele vai suprir todas as necessidades, você pode ficar tranquilo, porque Deus Ele vai suprir todas as necessidades. Aleluia, glória a Deus. Então, busque a Deus com sabedoria, peça mansidão, peça paz, peça tranquilidade, para que você possa desenvolver essas habilidades. Né? Porque não é fácil. Você ter uma comunicação sábia, você ter uma... Então, para você desenvolver essas habilidades de uma mulher sábia, você tem que ter uma comunicação sábia, você tem que ter prudência nas decisões e uma vida de oração. Aleluia, Jesus. Sem isso, você não vai conseguir sabedoria. Você vai estar sempre errando, sempre tropeçando, sempre magoando alguém que está do teu lado. Não vai saber resolver conflitos. Né? Então, a mulher sabe, ela sabe direcionar as coisas. Por quê? Porque ela está na direção de Deus, no controle da mão de Deus. Aleluia, então, Jesus. vamos ser mais cautelosos, tentar desviar do mal, ser sensatos. Né? Na hora da raiva, a gente tem que dar uma parada e dizer: Deus, vem cá, para que a gente tenha um controle da situação. Porque quando foge, não tem quem segure, a não ser a mão de Deus. É verdade. Então, o impacto da mulher sábia, sua influência transforma o lar, a igreja e a comunidade. Então, quando a gente tem sabedoria, sua forma de se expressar, teu corpo já não é uma expressão. Então, a forma como você se expressa, como você se apresenta, já mostra que você é uma mulher sábia. Jesus. Então, você tenha essa influência no teu meio, né? Para que você possa ser sábia e mostrar o que está ao teu redor, que é você ter sabedoria diante de Deus. Porque sabedoria, como eu falei no início, não é conhecimento. Porque eu posso ter conhecimento em várias coisas, mas eu não tenho sabedoria para resolver conflitos que surgem diante daqueles conhecimentos que eu tenho. Jesus. Então, essa sabedoria, ela não é humana, mas ela é uma sabedoria que vem do alto. Então, a sabedoria é um dom de Deus, mas também é um processo de aprendizado constante. Eu não vou dizer: hoje eu vou aqui sentar, ler a Bíblia, porque só esse tempo que eu vou aqui eu vou aprender. Não, a gente tem que ter um aprendizado constante.
aprendendo muito com ele. Eu não estou aqui só para passar para vocês, não, para aprender. Você tem que saber resolver. O maior sabedoria é você saber resolver conflitos. Né? Porque o que mais acontece ao nosso redor todos os dias são conflitos. É verdade. E se nesse conflito você não tiver sabedoria, vai faltar o respeito, vai faltar dignidade, vai faltar o amor, vai faltar tudo, vai faltar prudência. Então a gente tem que saber resolver conflitos. E para a gente saber resolver conflitos, a gente tem que ter sábio para poder saber edificar a nossa casa e não destruir. Aleluia, é Então, Jesus. cada dia que passe, a gente venha mais e mais a aprender do Senhor. Lá ele diz assim: seja prudente, de modo que você emita conhecimento. Não desvie da palavra do conhecimento. Reparta o seu conhecimento com restrição e não deixe que se torne uma fonte de orgulho. Porque às vezes você diz: ah, eu sou sábio, eu sei mais do que todas. Aí você se torna orgulhosa, prepotente. E cadê a humildade? É, Como é Jesus. que você vai passar a humildade para as pessoas? Se você quer ser aquela pessoa que sabe todas as coisas e não sabemos de nada. Né? Porque somos totalmente limitados, dependemos da sabedoria do nosso Deus. Então, que nesse dia a gente vai aprendendo mais e mais. E no próximo ensino, já está terminando, eu vou falar sobre quando devemos calar, escutar. Porque a gente às vezes tem que calar, escutar, respirar para poder resolver as situações. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque a nossa natureza humana ela já é aquela parte da defensiva. Alguém já falou algo, você já se arma, né? Para partir na defensiva. Mas quando a gente tem Deus e a sabedoria do nosso Deus, a gente com certeza vai adquirir sabedoria todos os dias. Então que a gente comece a aplicar a sabedoria que vem do alto. E vamos nos tornar mulheres sábias, para que a gente edifique a nossa casa, edifique o nosso trabalho. E edifique também a igreja, porque a igreja precisa de mulheres sábias. Se não for sábia na nossa igreja, como é que a gente vai continuar